essa noite é uma noite de milagre. Quantos creem aqui em milagre? Milagre, essa noite é uma noite de milagre. Glória a Deus. E quando a palavra de Deus, ela é liberada, quando ela é lida, acontece milagres. Amém? Eu queria convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de João, Evangelho de João, capítulo 1. Evangelho de João, capítulo 1, para nós fazermos uma breve meditação sobre a palavra de Deus, que é vida, que é uma direção para as nossas vidas. Evangelho de João, capítulo 1, nós vamos ler do verso 11 ao verso 13. O texto sagrado diz assim: veio para o que era seu, e os seus não o receberam, mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Amém? Eu queria falar brevemente com você sobre rejeição. Rejeição, diga rejeição. Uma palavra tão pequena, mas que tem um poder tão devastador na vida das pessoas. E a Bíblia nos dá uma direção sobre rejeição. A rejeição, ela inicia-se na criação. Quando Deus criou o homem à sua imagem e semelhança, está escrito lá em Gênesis capítulo 1, verso 26, Deus criou o homem à sua imagem e semelhança, mas o homem rejeitou a Deus. O homem rejeitou a orientação de Deus, a direção de Deus para a sua vida. Quando ele foi alertado, quando ele foi avisado que se comesse da árvore, do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, ele morreria. Ao desobedecer a Deus, ele escolhe viver uma vida independente. A Bíblia diz que ele é expulso do jardim do Éden e ele passa a viver distante da presença de Deus. A comunhão que ele tinha com Deus, a comunhão que Deus idealizou para viver com o homem foi quebrada, foi desfeita a partir do momento que o homem quebra a aliança com Deus. E o homem vai viver as consequências de uma vida distante de Deus. E a primeira tragédia que acontece na vida do homem diz respeito à sua família. Em Gênesis 4, a Bíblia relata um assassinato, um derramamento de sangue. O primeiro que acontece na história da humanidade acontece no centro da família, onde um irmão mata o outro. Caim matou Abel. E a dor e o sofrimento, ele começa dentro da família. Mas Deus, ele não desiste do homem, ele não desiste de reatar essa comunhão que foi perdida através de Adão no jardim do Éden. E durante todo o Antigo Testamento, você vai ver a dor e o sofrimento nas famílias, pela escolha de viver uma vida distante de Deus. A família, ela sofre, inclusive nos nossos dias, por rejeitar a Deus e escolher viver uma vida distante de Deus. O sofrimento está dentro da família. Basta vermos nas páginas policiais, nós vemos assassinatos nos nossos dias, derramamento de sangue dentro da família. Mas existe um mal silencioso, algo que não está nas páginas policiais, mas que traz sofrimento profundo na alma, que é a rejeição.
Muitos de nós sofremos com isso. Muitos de nós sofremos com a escolha de viver uma vida distante de Deus e viver o sofrimento da rejeição dentro da própria família. Quando não somos aceitos, quando não somos compreendidos, quando não somos amados, quando não somos, muitas vezes, não fomos desejados. A nossa existência não foi desejada. Estamos ali vivendo com aquele sentimento silencioso, mas está dentro da alma. Porque a rejeição dentro da família, a rejeição quando somos rejeitados dentro da família, isso vai interferir em todos os nossos relacionamentos. E o Evangelho de João, de uma forma linda e maravilhosa, Deus começa a falar, o Espírito Santo, através de João, no capítulo 1, quando ele fala dessa segunda aliança, desse momento em que Deus quer se reaproximar do homem. E a Bíblia diz que Jesus, ele vem à terra e se faz homem. O texto do capítulo 1 de João fala sobre a encarnação de Jesus. Jesus vem até na terra para resgatar esse relacionamento que foi perdido através da desobediência de Adão. Porque Deus nunca deixou de amar o homem. Deus nunca quebrou uma aliança com o homem. Mas os homens, eles quebram a aliança de uma forma muito simples, fácil nos nossos dias. O nosso Deus é um Deus de aliança. E Ele enviou o seu Filho. O texto vai dizer em João capítulo 1, verso 1, que o Verbo se fez carne e habitou entre nós. O Verbo, a luz que ilumina todo homem. E Ele veio salvar aquilo que estava perdido. Ele veio reconciliar o homem com Deus. Mas, porém, Ele também foi rejeitado. E é isso que o texto nos mostra. Veio para o que era seu e os seus não receberam, mas a todos o quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, dos que creem no seu nome. Ele veio para todos, mas todos não o receberam. Alguns o rejeitaram e Jesus sofreu com esse sentimento da rejeição. Isaías capítulo 53, verso 3, diz assim que ele era desprezado e o mais rejeitado entre os homens. Jesus conhece e entende a rejeição, porque ele foi rejeitado pelos homens, mas ele foi aceito pelo Pai. Amém? A Bíblia diz que ele estava ali diante da cruz, existia um ladrão, e aquelas pessoas que estavam ali, eles escolheram liberdade para o ladrão, e Jesus Cristo para ser crucificado. Jesus, ele sofreu com a rejeição até o último momento da sua vida. Mas por que ele fez isso? Ele fez isso para pagar um preço, para sermos aceitos por Deus. Jesus venceu a rejeição. Jesus se fortaleceu em Deus para vencer a rejeição. E Ele nos deixa uma mensagem, que através da sua morte e da sua ressurreição, nós temos condições nele de vencer a rejeição. Meu irmão, minha irmã, eu não sei qual é a sua história. Eu sei que existe algo grandioso. O Espírito Santo de Deus te trouxe aqui nessa tarde. Eu não sei o que é o seu passado. Eu não sei o que você sofreu, o que você viveu. Mas eu queria dar uma boa nova para você. Eu queria dizer que o plano de Deus para você está acima de qualquer projeto humano. Porque o texto diz no último versículo que lemos: os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus.
Antes do seu pai se apaixonar pela sua mãe, antes deles se relacionarem, você nasceu, Deus pensou em você. Deus tem um projeto para a sua vida. Então não importa o que você sofreu, não importa o que você viveu, o que Deus está falando com você, é que Ele tem uma história por você. E Ele te trouxe aqui essa noite para falar sobre isso, para restaurar a sua identidade e dizer para você que no momento em que você sofreu com a rejeição, Ele estava lá, cuidando de você. E Ele te deu força para você chegar até aqui. Isso é libertador. Eu entender que há um projeto maior. Porque isso vai me ajudar. Eu não vou mais viver segundo aquilo que as pessoas pensam, mas aquilo que Deus pensa de mim. Se você teve um pai presente, se você teve uma mãe presente, se você desfrutou do amor familiar, glória a Deus, levante sua mão para cima e dê graças ao Senhor, porque isso é bênção de Deus. Agora, se você não viveu isso, Deus te fala essa noite que Ele é teu pai. Ele é teu pai, Ele te ama e Ele tem uma história para escrever através da sua vida. Você só precisa crer nisso, você só precisa crer, e a palavra de Deus, ela através do Espírito Santo, ela tem o poder de gerar fé nos nossos corações, para crer que Deus é maior do que toda e qualquer tragédia que eu e você vivemos. Se seus pais falharam, você foi ferido, rejeitado, abandonado, pessoas te deixaram, você foi abandonado pelo seu cônjuge, não importa, porque Deus te ama. E Ele tem uma história para escrever através da sua vida, porque você não foi gerado apenas pela vontade do homem, você foi gerado pela vontade de Deus. E a Bíblia nos dá uma direção. Ele fala, o salmista, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, ele falou sobre a existência de cada ser humano. Ele conta isso no Salmo 139, versículo 16, diz assim: os teus olhos me viram, a substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles havia ainda. Deus tem um propósito na vida de cada ser humano. Como o pastor Jean falou aqui no começo, cada um de nós é diferente, cada um de nós tem a sua própria particularidade. Isso foi Deus que fez. Se você não se conforma com isso, você precisa tratar isso com Deus. Mas quando Ele te fez, Ele criou cada detalhe seu, cada detalhe. Você é uma obra exclusiva de Deus, e você precisa guardar isso no seu coração, porque isso vai te livrar de bullying, isso vai te livrar de rejeição, isso vai te livrar das palavras que são lançadas ou foram lançadas contra a sua vida, e você vai ter armas espirituais para lutar contra tudo isso. E essa noite é uma noite de entrega. É uma noite de entrega. Eu queria convidar você a ficar de pé para nós orarmos em cima dessa palavra. Essa noite é uma noite de revelação, é uma noite de entrega. Talvez você nunca tenha orado, mas eu queria convidar você a fechar seus olhos, colocar a mão no seu coração e entregar o seu passado para Ele. Você que sofreu dentro da sua família com a rejeição, você que de alguma forma vive com isso no seu coração, com esse entendimento de que você não vai dar certo, você que guardou no seu coração uma palavra, sabe, que te prende, que te aprisiona, comece a entregar isso para Deus. Você vai ter essa experiência essa noite. Feche seus olhos e ore para Deus. Entrega isso, esse sentimento. Não importa quem foi que te magoou, não importa quem foi que te feriu. Entregue essas pessoas nas mãos de Deus. Entregue a sua vida, o seu coração. Faça a sua oração silenciosa. Fale com Deus.
O Senhor está aqui. A Bíblia nos garante isso. Onde 2 ou mais estiverem reunidos no seu nome, Ele estará presente. Ele está nesse lugar. Você vai experimentar a libertação. Você vai experimentar algo novo da parte de Deus quando você entregar isso para Deus. É pela fé. Entregue a sua dor, entregue o seu sofrimento, a sua rejeição. Entregue as pessoas que fizeram isso com você, e você vai experimentar o alívio de Deus, o refrigério de Deus, a ação do Espírito Santo, trazendo cura, trazendo libertação. Essa é a verdadeira libertação. Pai, eu entrego a vida de cada amigo, cada amiga, essa noite nas tuas mãos. Eu não conheço o passado, eu não sei a história, mas tu sabes. A tua palavra nos diz que há um propósito em todas as coisas que tu fazes. Senhor, a minha oração essa noite é para que o Senhor testifique, através do teu Espírito, a cura, a restauração da identidade, o desejo de viver uma vida para ti, Senhor, o desejo de compreender o teu propósito e ter uma vida abundante, como a tua palavra nos ensina. Senhor, visita cada coração nessa noite, para a glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém.